Um bom dia a todos e a todas. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar da palavra de Deus com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você puder, no livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para uma frase importante. Transformem-se pela renovação da sua mente. É legal que não está falando aqui não transforme-se pela reforma da sua mente, é renovar. E não sei se você já parou para pensar, a palavra renovar ela é diferente da palavra restaurar ou reformar. Porque o renovo ele é pegar aquilo que é velho e transformar em novo. Enquanto restaurar é você pegar aquilo que é velho e dar uma ajustada, dar uma melhorada, você dá uma revisão para que aquilo ali se torne melhor, ou para que aquilo ali se torne mais interessante ou mais bacana para ser utilizado e tal. A questão é que a palavra de Deus tem para nós um renovo da mente e não uma reforma. Então o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é esse. Você quer ter uma mente renovada? Lembre-se então que é renovada e não reformada e não restaurada. E para a gente ter essa mente renovada, você há de concordar comigo que tem que ser uma mente diferente da mente que a gente tem, ou que a gente foi formando no passar dos anos. Então qual é a mente que deve ser implantada na nossa mente, né? Nós devemos renovar a nossa mente com qual quesito, com qual patamar, qual que é a mente que a gente vai então receber nessa renovação. Porque se for a mesma mente, o problema ou os problemas ou as consequências não vão ser diferentes no futuro. Mas a palavra de Deus diz que a mente de Cristo, essa é a que nós devemos ser renovados, né? E é interessante porque se a gente para pensar a mente de Cristo, né? Vamos pensar, Jesus é misericordioso, Jesus é santo, ele é amoroso, ele é humilde, ele é prudente, ele é manso e humilde de coração, ele é sábio, ele é grato. Já reparou quantas vezes na palavra nós vemos Jesus dando graças? Ele agradecendo a Deus, então ele é grato. Ele também é cuidadoso, porque ele cuida de nós, ele nos ensina, nos alerta, muitas vezes nos disciplina para que nós possamos crescer também, porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina aos filhos a quem ama, não é castigar, é disciplinar, é diferente, né? Jesus também é alegre, tanto que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós temos na palavra de Deus promessas para nossas vidas, e é muito bom a gente conhecer as promessas de Deus para nós, porque primeiro nos traz segurança e nos traz conforto. Imagine você, uma pessoa que você confia, te faz uma promessa, e você não tem dúvida que aquela promessa vai acontecer, que ela vai cumprir aquela promessa. Isso não traz conforto para você? Traz conforto para mim. Traz segurança para nós? Porque se, por exemplo, alguém com quem você confia, você não tem dúvida que vai cumprir com a sua palavra, diz que vai fazer determinada coisa, e se ela não fizer, isso vai impactar negativamente nas coisas que você tem para fazer também. Mas se você tem plena confiança,
você descansa, você está de boa, porque vai cumprir aquilo que foi falado. Não é verdade? Bom, estou falando isso por quê? Porque a palavra de Deus tem promessas para mim e para você, e é importante nós conhecermos as promessas. Só temos que ter cuidado, o pastor Horácio fala isso com uma certa frequência, eu acho importante repetir. Devemos ter cuidado para não confundir a caixinha de promessas com a leitura da palavra como um todo, como estudo bíblico, como meditação na palavra, porque na caixinha de promessas só tem promessas. Então, você talvez precise ouvir de Deus uma palavra de confronto, uma palavra de transformação, e aí você abre e vê lá que você vai ser abençoado, que o Senhor tem planos de paz. E é tudo verdade, porque as promessas estão na palavra de Deus. Só tenha cuidado para não fazer das promessas a sua leitura bíblica diária. Tá certo? Mas então vamos agora ler uma promessa maravilhosa que está em Isaías 53, o versículo 4. Depois eu vou ler a segunda parte do versículo 5. Tá? Então, se você está com a sua Bíblia, abra por favor em Isaías 53. Enquanto você abre, eu tomo um golinho d'água. Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, uma pequena pausa aqui. Essa é uma promessa para mim e para você, que Jesus Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e já levou sobre si as nossas doenças. E eu vou comentar sobre isso, porque Jesus levou sobre si as minhas doenças, mas a gente adoece também, não é verdade? É verdade. Não se preocupe que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas o mais importante agora também está no Isaías 53, versículo 5, no finalzinho, a parte B, que diz assim, que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e sobre as feridas de Jesus, sobre suas feridas, nós fomos curados. É interessante que, primeiro a gente tem que ouvir essas promessas, ler essas promessas, receber essas promessas. Porque se são promessas e quem prometeu é fiel para cumprir, eu preciso de fato me sentir seguro, saber que Ele é maravilhoso e cumpre a sua palavra, né? E as promessas de Deus são maravilhosas. Então, conheça as promessas e receba-as. E sabendo, então, baseado em Isaías 53, 4 e 5, sabemos que Jesus tem cura para você e para mim, certo? Principalmente, aí entra o que eu ia falar sobre a questão da doença, principalmente cura do nosso espírito, cura espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes fica tão focado na cura física, e ela existe também, porque Jesus curou, não curou? Nós lemos que Jesus curou, Ele continua curando hoje. Jesus, Ele mudou a vida das pessoas, continua mudando a vida das pessoas hoje, no que tange ao físico, né? As condições físicas e humanas. Mas pensa comigo, qual é o paralítico que foi curado por Jesus, que está entre nós hoje? Lázaro foi ressuscitado e não está mais entre nós hoje. Então, eu penso que se a gente parar para analisar, não seria muito mais interessante nós nos preocuparmos com o nosso espírito e com a nossa alma? Porque o Senhor pode me curar hoje de todas as minhas mazelas, de todos os meus problemas físicos, até emocionais. E vamos colocar aí que eu vou viver até os 150, né? Vamos fazer de conta que não vai ser só até os 120. Daqui a 100 anos, daqui a 100 e poucos anos, eu também já vou ter partido, independente se eu vou viver. Noé viveu quase 1000 anos e também já não está entre nós, já faleceu. E a grande beleza é sabermos que a cura do Senhor, para você e para mim, é muito além dessa cura física, né?
Em uma das lives eu lembro que eu mencionei que existem doenças tão terríveis, mas não existe nenhuma doença tão terrível quanto o pecado. Não existe nenhuma doença tão destruidora quanto ser escravo do pecado. Então, quando você lê a promessa de Isaías 53, 4 e 5, lembre-se sim que o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que sara, é o Deus que te traz cura também física, e isso é maravilhoso. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua e da minha vida. Mas muito além de uma cura física, Ele tem para você e para mim uma cura espiritual. Amém? Então eu queria trazer esse versículo com essa promessa maravilhosa para você. Mas dentro dessa promessa maravilhosa tem uma que eu quero destacar, que está no versículo 5. Cadê? O castigo que nos trouxe paz. É interessante a gente falar algumas palavras, né? Eu já comentei aqui, eu tenho quase certeza, sobre alguns conceitos que a gente não para pensar, alguns conceitos que o mundo, no mundo secular, né, o dia a dia, nos ensina de uma maneira, mas a palavra de Deus nos ensina de outra maneira. E uma dessas palavras, eu acho que eu falei com vocês, é o amor, porque nós estamos acostumados a amar aquele que nos ama, e o amor, a gente ainda tem muitas vezes na nossa mente uma conotação erótica, quando o amor que a palavra de Deus tem para mim e para você é um amor excepcionalmente maior do que qualquer um que nós possamos entender do ponto de vista humano. É um amor incondicional. O perdão, a gente entende como se o perdão fosse um sentimento, não é verdade? Eu não consigo perdoar, sendo que a palavra de Deus define o perdão como uma decisão, define o perdão como um mandamento, logo você tem condição de fazê-lo, porque o Senhor não nos manda fazer aquilo que não é possível, mediante o Espírito Santo, obviamente. Mas outra palavrinha, e essa palavra é interessante, é paz. Já parou para pensar o que é paz? O que é paz para você? O que é a paz que excede todo o entendimento? E para a gente avaliar um pouquinho, né? Se a gente tem a paz de verdade, a paz que o Senhor nos dá, a paz desta promessa do castigo que o Senhor Jesus sofreu, que nos trouxe paz. Essa paz, ela está na gente dependendo das circunstâncias. Então, o dia que está tudo bem, eu estou em paz. O dia que eu estou com problema, com aflição, eu continuo em paz. Essa paz, ela permanece em mim. Não sei se você conhece um hino, eu não me lembro o nome do autor, mas um hino que é muito conhecido, que ele fala: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sentir, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Né? O autor falando da alegria, da paz e da felicidade que ele tinha em Deus, independente das circunstâncias. E se não me falha a memória, eu não pesquisei antes de trazer isso aqui, mas ele tinha passado por um momento de grande tristeza pela perda da família dele, ou de alguns entes da família dele, se não me engano num naufrágio, alguma coisa desse sentido. Então eu não consigo imaginar o tamanho da tristeza de uma pessoa que perde a sua família em um acidente e depois ainda consegue compor, porque compor um hino, um cântico, ou até uma poesia, é algo que, cara, se você não estiver sentindo, não sei se flui muito bem, né? E o cara compôs um hino maravilhoso, falando da felicidade verdadeira, né? Da alegria e da paz. Se paz... tem uma parte que ele fala se paz a mais doce, não, se dor a mais doce, enfim, não lembro muito bem, mas ele fala também da paz do Senhor sobre ele. E, sabe, é maravilhoso saber que existe uma paz que não depende das circunstâncias. E falando de paz, eu queria trazer alguns versículos para nós refletirmos, porque o Senhor tem para você, primeiro, uma mente renovada. Não é uma mente reformada, é uma mente renovada. E nós, se Deus quiser, vamos falar um pouquinho também sobre esse renovo da mente, porque, na verdade, a gente já tem falado todos os dias. Oratio Gates Spafford,
que é o nome do autor, a Renata está me falando aqui. Obrigado, Renata. Nós temos falado todos os dias sobre a nossa nova vida em Cristo, sobre as prioridades de um cristão, sobre como devemos viver em Cristo. Não é verdade? A Renata está me ajudando aqui mais uma vez. Após uma tragédia em que 4 de suas filhas morreram em um acidente de navio. Então eu estava quase certo, né? Foi um naufrágio, acontece no navio. Se não me engano foi isso, um naufrágio. E o cara compôs esse hino maravilhoso. Depois você digita, eu acho que é Sou Feliz o nome do hino, né, Renata? Já que você está me ajudando, dá uma olhadinha aí. Põe nos comentários o nome do hino. Mas é maravilhoso, gente. Se você lê e canta esse hino sem conhecer a história, você já fica impressionado e eu me sinto muito impactado pelo cântico que nós cantamos com esse hino. Mas quando a gente vê a história por trás desse hino, eu fico quase que emocionado mesmo, o que é lindo, lindo mesmo. Abra comigo. Olha, eu tenho aqui 4, 5, 6 ou 7 versículos importantes para compartilhar com você. Então eu vou, se você quiser abrir comigo, eu vou falar a referência antes, mas eu vou ser um pouco mais rápido neles, tá bem? Filipenses 4, versículo 7. Olha essa palavra para você e para mim. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí, rapidinho aqui comigo. A paz é de quem, gente? Vou ler de novo. A paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz é de Deus, sabe, gente? O amor é de Deus. O perdão vem de Deus. A paz vem de Deus. Se a gente continuar tentando ser bom, ser santo, ser amoroso, ser pacificador, se a gente tentar ser por nós mesmos, a gente vai se frustrar. Aliás, eu arrisco dizer que é por causa dessas tentativas humanas de fazer aquilo que a palavra manda, é que os conceitos hoje são tão complicados, tão trocados. Porque se eu vou amar com a minha própria força, o amor não vai ser o amor de Deus. Logo, eu vou começar a entender que amor é outra coisa. Porque o que eu faço é o que eu pratico, o amor que eu tenho é esse. A paz que eu tenho é essa. A paz que eu tenho que ter paz porque eu fiz uma provisão do meu futuro, porque eu fiz uma poupança, porque eu fiz investimentos. E, gente, como eu já disse, como o pastor Horácio já disse, como o Jean disse, faça tudo isso. Seja previdente. Tenha recursos para você passar o seu futuro. Isso é show, isso é joia, isso é bênção, isso é mandamento do Senhor também. Devemos ser bons administradores dos recursos, mas a nossa paz não pode estar nisso. Porque senão a gente vai ser como aquele cara que Jesus chamou de louco. O cara juntou um monte de coisa no seu celeiro e viu que o celeiro dele, eu vou destruir esse celeiro, construir um maior ainda, e aí eu vou descansar e curtir a vida. E o Senhor falou para ele, você é louco. Louco, porque hoje mesmo eu te chamo, e aí? O que serve tudo isso? Então, sejamos sim previdentes, tenhamos sim posturas sensatas, responsáveis, pensando sim no futuro, mas nunca nos firmando nisso. Firme-se no Senhor Jesus, porque Ele é a rocha. E se a gente se firmar em qualquer outra coisa, sabe que é areia. E aí a gente vai sofrer consequências da nossa escolha. A gente vai sofrer consequências de onde está a nossa confiança. Continuando, eu tenho mais alguns versículos que eu quero ler. Vou ler em sequência agora, tá bem? João 14, 27 diz assim, Jesus falando, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Então, rapidinho aqui, a paz de quem? De Jesus. Então, ele deu a paz dele para você e para mim. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou.
Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Agora, quando que a gente vai não ter medo? Quando que a gente vai não se perturbar? Quando que a gente vai descansar e confiar? Não é? Quando eu confio, quando eu creio, quando eu sei que quem me falou cumpre. Quando eu sei que quem me falou é de fato fiel e justo. E você confia em Jesus? Você sabe quem Ele é de verdade? Se você está pensando assim, eu não sei não, tudo bem, acontece mesmo. Mas quando você e eu temos um relacionamento com Ele, nós passamos a confiar. Porque a relação de confiança, ela é uma relação. Como que você vai confiar em quem você não conhece? Como você vai confiar em quem você não sabe? Você não lida com a pessoa diariamente. Então, tá difícil confiar em Jesus? Talvez o seu relacionamento com Ele precise estar mais íntimo. Talvez você até se relacione com Ele. Você o ama, você quer ser como Jesus, ter a mente transformada. Mas talvez o seu relacionamento com Ele não está seguindo a prioridade número 1, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa intimidade com o Senhor. Então tem esse alerta, né? Eu costumo sempre colocar na minha cabeça, na minha ideia, alguns alertas, algumas perguntas para eu me fazer e pensar, poxa, peraí, por que eu estou ansioso pra caramba hoje? O que eu estou fazendo de errado então na minha vida com Deus? Porque eu posso até passar por um momento de ansiedade, mas se essa ansiedade começa a permanecer na minha vida, tem uma coisa errada. Porque a palavra de Deus fala para eu não andar ansioso. A palavra diz que eu vou ter aflições, que eu posso sim passar por ansiedade, mas que eu não devo permanecer ansioso. Então se eu começo a perceber que eu estou ansioso, cara, eu estou confiando no meu Deus, no meu Senhor, no meu amigo. É uma reflexão interessante para nós, não é verdade? E isso é bom porque, poxa, se então eu não estou confiando muito no meu amigo, eu talvez não esteja me relacionando como deveria. Aliás, talvez não, eu não estou me relacionando como deveria. Logo, o que eu devo fazer? Me relacionar mais com ele. Martim Lutero, se não me engano, se eu estiver falando alguma coisa de errado, por favor, alguém coloque nos comentários aí para me ajudar. Mas alguém perguntou para o Lutero se ele orava sempre X horas, acho que era 4 horas por dia ou 3 horas por dia. E ele falou assim, não, eu só oro 3 horas ou 4 horas por dia quando meu dia está muito tranquilo. O dia que eu tenho muita dificuldade, o dia que está tenso pra caramba, eu oro o dobro. Por quê? Porque ele entendia que o resolvedor de problemas melhor que tem é o nosso amigo Jesus. E não por causa disso, mas por causa de um relacionamento que foi criado entre Lutero e o Senhor, e que deve ser criado entre o Senhor e nós, de modo que ele é tão meu amigo que quando eu preciso de que eu não estou legal, eu falo, amigão, cara, eu não estou bem. Aliás, você tem algum amigo assim aqui na Terra? É tão bom poder ligar para alguém e falar assim, cara, me ajuda. Aí você não conversou com ele antes, não falou como ele é gente boa antes, você não falou como que ele é legal, como que você gosta dele, porque ele já sabe, porque você já tem um relacionamento com ele, que ele é seu amigo. Então não tem nenhum problema. Chega e fala assim, amigão, me socorre, cara, vem cá. Estou precisando de ajuda aqui, não tenho condição de fazer isso. Faz comigo, faz para mim, por favor, me ajuda. Cara, isso é lindo. Nós temos um amigo chamado Jesus que está disponível para não somente te ajudar, mas para ter um relacionamento de amizade profunda com você. E como eu falei em algumas lives atrás, o Espírito Santo já está sendo derramado sobre nós como uma cachoeira sobre uma vasilha, e essa vasilha estando tampada, não adianta cair água sobre ela, porque se nós não retirarmos a tampa, a água, o Espírito Santo não vai nos encher. Quer ser cheio do Espírito Santo? Relacionamento com Deus. Quer ter uma mente renovada? Relacione-se com Deus. Relacione-se com o Senhor Jesus. Quer sentir a paz que excede todo entendimento? Relacionamento com Deus. Percebe que tudo vai para essa necessidade? Porque tudo vem dele, gente. É tão simples que chega a ser
repetitivo, né? Tem mais alguns versículos para ler com você. João 16:33, Jesus falou: eu disse essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, porém, tenham ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então, podemos ter paz, se a gente confiar na pessoa certa. Salmos 29, versículo 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. São promessas do Senhor para mim e para você. Se você já nasceu de novo, se você tem uma mente nova, transformada em Cristo Jesus, se você busca relacionar-se com Ele, isso aqui é para você também. Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, sejam gratos. Nós somos chamados a viver em paz. E também, aí você fala assim, bom, para viver em paz é só não relacionar com ninguém, vou relacionar só com Deus. Vou ler aqui de novo para não ter só a dúvida para você. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Membros de um só corpo, a palavra de Deus diz que nós, a igreja, você e eu, somos membros do corpo de Cristo, membros de um só corpo. E como eu disse em uma das últimas lives, se eu pego a mão e tiro ela do corpo, separo ela do corpo, ela deixa de fazer parte do corpo, ela vai apodrecer, ela vai... A Siri querendo me ajudar aqui também. Quando eu tiro a mão do corpo, ele deixa de ser corpo, ele deixa de fazer parte do corpo, ele vai apodrecer, não é verdade? Então, fomos chamados para viver também em comunidade, em comunhão uns com os outros, como membros de um só corpo, e viver em paz. Isso é maravilhoso. Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, lembra da live de ontem do Jean? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Opa, então você foi justificado pela fé? Você tem uma nova vida em Cristo? Então você tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. John, eu nasci de novo, mas eu não tenho paz com Deus ainda. Então você precisa simplesmente tomar uma decisão na sua vida, porque a paz do Senhor já está em você. Se você entende que o Espírito Santo habita em você, porque você nasceu de novo, logo, simplesmente, nós precisamos nos despojar do velho homem, como diz a palavra de Deus, e perceber que a paz já está em nós, o amor já está em nós, o fruto já está em nós, porque o fruto é do Espírito. A paz é de Deus, o amor é de Deus, e se o Espírito Santo habita em mim, o amor habita em mim. Simplesmente precisamos, lembra da tampa que eu falei agora? Abrir a tampa, nos relacionando com Ele. E nós vamos perceber que essa paz maravilhosa, que esse amor maravilhoso, que é tão grande que não tem palavra para dizer, tanto que a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira, que é uma maneira tal que não tem explicação, mas dá para explicar com as atitudes de Jesus, né? Do Senhor Deus Pai e de Jesus, que deu a vida de Jesus para nos salvar do pecado. Último versículo, para a gente já estar encerrando também. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8,6. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. A mentalidade do Espírito Santo é vida e paz para você e para mim. Mas é vida nova e é paz que excede todo entendimento. É uma paz muito diferente da paz que a gente acostuma a ver no nosso mundo secular, no nosso dia a dia. Gente, como eu falei, paz, quer ter paz? Relacione-se com Jesus. Tenha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Praticamente todo dia a gente fala de novo nascimento aqui, né? Porque é o mais importante. É o start. Não tem como a gente falar de uma corrida se a gente não falar da largada.
olha, nós vamos fazer uma corrida e tal, mas é a largada. Mas não tem problema, a gente vai fazer uma corrida, a corrida é isso, a corrida é assim, gente, quando estiver correndo, mas é a largada. A salvação em Cristo Jesus é a largada. Não é a chegada, é a largada, é onde tudo começa, na minha e na sua vida. Por isso nós podemos ter uma nova vida, por isso nós podemos ter vida de paz. E não dá para ser cristão sem Cristo. Pensa comigo aqui, se você for fazer um doce, imagina aí que você é da área da culinária, você quer fazer um doce. É impossível, pelo menos eu fiquei pensando bastante nisso, gente. Vocês não têm noção. Eu gosto de fazer analogias e comparações, acho que é didático, né? Então pensa comigo aí, me ajuda a pensar. Se dá para fazer um doce, sem açúcar. Mesmo que não seja o açúcar cristal, né, que a gente coloca e tudo, ou açúcar mascavo, porque é a sacarose que a gente fala, mas você vai colocar uma fruta muito doce, que tem a frutose, que também é um tipo de açúcar. Ou você vai colocar algum adoçante, que também é um açúcar, só não é a sacarose ou a frutose, como o stevia, como o aspartame, que eu acho que aspartame nem é natural, mas enfim, você vai colocar alguma coisa que tem um sabor doce para fazer um doce. Porque senão não é doce, vai ser amargo, vai ser salgado, vai ser qualquer coisa, menos doce. O cristão sem Cristo é qualquer coisa, menos cristão. Pode ser crente, pode ser religioso, pode ser qualquer coisa. Cristão tem que ter Cristo junto. Cristão é quem? É o pequeno Cristo. Cristão segue a Cristo. Né? Então, o cristão é quem tem a nova vida, é quem tem a paz do Senhor, que excede todo entendimento, quem tem a mente renovada. Né? E aí tá, beleza. A gente entendeu, a gente acha assim que até nascemos de novo. A gente acha não, né? A gente sabe. Ou sabe, eu não tenho dúvida, vale a pena avaliar com calma. Mas eu sei que eu nasci de novo, eu tive uma experiência com o Senhor, de novo nascimento. Mas, cara, eu sou tão fraco, limitado, tão finito, e aí eu falo com você também, né? Respondendo esse diálogo que eu mesmo faço. Eu também sou limitado, fraco. Preciso cada dia declarar a minha nova vida em Cristo, não porque ela seja refeita, porque ela é feita uma vez só, porque Cristo morreu por você e por mim uma vez só, e a nova vida que você recebeu e eu recebi, recebemos na morte e na ressurreição de Cristo, uma vez só. Mas nós estamos num corpo habituado a fazer coisas e esses hábitos vão sendo despojados, como eu disse agora há pouco, a cada dia, para que a gente vá não ficar uma montanha russa onde eu estou top, estou mais ou menos, estou mal, estou top, estou mais ou menos, estou mal, mas que a gente vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, sendo santificados, mas sempre sabendo que 1 João 2, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, isso, 1 João 2, versículo 1 e 2, 1 João 2, 1 e 2, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Gente, não peque. Não precisa pecar. Não precisa. Se você nasceu de novo, você tem o escape. Porque a palavra diz de Deus que a tentação não vem sem escape. Deus não tenta ninguém. Está lá em Tiago. Mas nós somos tentados pelos nossos desejos, somos tentados pelas circunstâncias à nossa volta, mas podemos crer que o Espírito Santo que habita em você e habita em mim trará sobre nós um escape. Então podemos não pecar. Mas, continuando 1 João aqui, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Gente, Isaías 53:5, a parte B nós lemos no comecinho, diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Os pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Jesus é o único que teve condições de pagar. Nem você, nem eu temos condições de pagar o preço do pecado, o preço e a consequência do pecado. Mas o Senhor Jesus, sem pecado, pagou pelo seu e pelo meu pecado. Mas se nós reconhecermos os nossos pecados, ou seja, reconhecermos que somos sim escravos do pecado, pecadores, insensíveis, pessoas que precisam e carecem
de uma nova vida em Cristo, nós temos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, falhos, finitos, limitados, e não nascemos de novo ainda, e precisamos sim dessa nova vida em Cristo, nós temos o que chamamos de arrependimento. E o arrependimento ele produz mudança de comportamento, metanoia. E o Espírito Santo, a partir da nossa decisão de reconhecer que precisamos do Pai, que precisamos dessa nova vida, ele age na sua e na minha vida. Sabe, tudo que a gente fala aqui da vida do cristão é por causa de Cristo, é por meio de Cristo, é através de Cristo. É o Espírito Santo habitando em você e produzindo vida através de você, a partir dele que está em você. Sabe, gente? Não ache que é a gente fazendo pela nossa força, não, porque a gente cai do cavalo se a gente for nessa ideia. Não é verdade? Quando a gente pensa, né, a punição ela vai consertar. A punição não conserta, gente. A punição ela pune. A punição pune. A gente vê que a punição, a pessoa, vou dar um exemplo bem fraco talvez, mas eu quero só para você entender. A pessoa vai presa porque ela cometeu um delito, cometeu um crime, e essa prisão ela é uma punição. A pessoa sai dessa prisão muitas vezes pior do que ela entrou. A pessoa cometeu um vacilo, pensa comigo, uma pessoa cometeu um vacilo, cometeu um crime. Primeira vez que ela comete um crime na vida dela, e ela foi presa, e lá na prisão ela conheceu o crime de verdade, conheceu de fato o que é uma vida desgraçada do ponto de vista de sem graça, sai de lá e vira um criminoso de verdade. Porque a punição ela não resolve, a punição só pune. O amor transforma. Quando Jesus recebeu, né, os fariseus levaram aquela mulher adúltera a Jesus, eles queriam apedrejar a mulher, porque a lei punia. A lei queria punir, queria apedrejar pela punição. Jesus amou aquela mulher. Jesus disse àquela mulher: mulher, vá e não peques mais. Sabe, queridos? Jesus está falando comigo e com você. Vá e não peques mais. Mas o não peques mais é consequência do seu relacionamento com Ele. Certo? Porque para Ele falar isso com você, vocês têm que se encontrar. Ele falou isso com a mulher porque ele se encontrou com aquela mulher. E nós hoje temos livre acesso a Deus. Nós hoje temos a facilidade que naquela época ninguém tinha. Só os 12 discípulos e alguns milhares de seguidores que andavam junto. Mas os 12 principalmente andavam próximos a Jesus. E desses 12, 3 principalmente que eram considerados talvez mais amigos de Jesus, mais íntimos. E desses 3, João, que era o grande amigo de Jesus, né? Então, olha só, são poucas pessoas naquela época que tinham acesso direto a Jesus. Muitas vezes a pessoa via uma vez só quando via, né? Hoje você e eu temos livre acesso a Ele por meio da vida de Cristo em nós, por meio da sua morte, da sua ressurreição, por meio do Consolador, o Espírito Santo que foi enviado sobre nós. Para isso tudo, né? Como eu já disse, eu não canso de repetir, porque é importante para você e para mim. Nós precisamos de entregar a nossa vida a Jesus. E eu pergunto para você, você já fez isso? Você já entregou a sua vida para Ele? E é entregar, e quando a gente entrega. Não é entregar e puxar de volta e pegar, eu estou te entregando, mas só um negocinho aqui. É entregar de fato. Você já entregou a sua vida para Jesus? Hoje a vida que você vive é a sua ou é a dele que Ele tem para você? A vida que Ele decidiu que Ele tem, que é a boa, que é a perfeita, que é a agradável, que é a melhor. E a paz dele? Você já tem essa paz? Você já experimenta dessa paz que excede todo entendimento? Meu amigo. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, a de Deus, não a sua, Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedirmos.
de acordo com a vontade dele. Mas para você estar com a vontade dele, a gente tem que entregar a vida para ele, tem que andar com ele, tem que estar junto, tem que orar, ler a palavra, andar em comunhão com os irmãos. Hoje talvez não seja possível para você andar próximo fisicamente dos seus irmãos, mas nós temos tecnologia hoje à nossa disposição. Telefone, gente, existe há décadas. É só pegar e ligar para o coleguinha, para o amiguinho e conversar. Você mantém relacionamento assim também, né? Se você pode estar presencialmente, esteja. Se isso não for prejudicial para a sua situação de saúde ou se não for arriscado para você, né? Estamos num momento delicado, mas nós temos hoje tecnologias para isso. Temos o WhatsApp, temos FaceTime, temos Skype, temos N possibilidades de nos comunicar, de nos vermos. E o Senhor tem para você e para mim uma nova vida, uma nova mente, paz que excede todo entendimento. E aí, está disposto? Está disposta a viver essa vida que Ele tem para você? Essa é a vida que eu quero para mim. Amém? Que seja assim para você também.